Olá pessoal, eu mais um lab para como demonstração aqui para vocês se divertirem um pouco. Esse aqui vai focar em IPv6. Basicamente a ideia aqui é mostrar para vocês como que se configura roteamento IPv6 de uma forma bastante simples e descomplicada. Eu não vou entrar no mérito da parte teórica dos protocolos, como que eles funcionam e etc, porque tudo isso já foi coberto no curso em si. Então, o objetivo aqui é prática, mostrar como isso funciona, ok? Então, eu tenho uma pequena rede aqui, onde eu tenho três roteadores, cada um deles interconectado ao outro via determinadas redes que estão ilustradas aqui. Eu estou usando valores, né, números bastante simples, né, bastante fáceis da gente lembrar e usar, para não ficar aquela salada de números de endereços IPv6 que fica difícil até de eu ficar repetindo aqui, etc. Então, o foco aqui é mostrar o IPv6 funcionando em cima de valores, endereços simples de serem manipulados e comentados, ok? Então, estou usando a rede 122/64 na interconexão entre R1 e R2, 2233/64 entre R2 e R3, e atrás de R3 eu enfiei mais uma rede aí para ser propagada eventualmente via algum protocolo de roteamento que a gente vai usar de R3 para os demais roteadores. Esse é o objetivo, então. Eu vou fazer a demonstração do. Vou começar com o RIP, versão 2, né? Na verdade, desculpem, o RIP NG é o que eu vou usar para a primeira demonstração. Depois eu vou, em cima do RIP NG, vou configurar o SPF V3. E depois, em cima disso, eu vou configurar o EIGRP. Por que eu vou fazer nessa ordem? Por causa das distâncias administrativas. RIP 120, OSPF 110 e EIGRP 90. Então, o legal disso é que a gente primeiro configura o RIP, depois a gente configura o SPF, a gente vai ver então as redes sendo aprendidas via OSPF, porque o OSPF tem uma confiabilidade, né, distância administrativa maior do que a do RIP. Então, o roteador vai preferir as rotas OSPF. E, por fim, a gente configura a EGRP e a gente vai ver então um roteador trabalhando com a EGRP pelo mesmo motivo. A EGRP é mais confiável dentro da lista, né, de distâncias administrativas do que o RIP e do que o SPF. Ok? Por fim, eu vou fazer uma rápida configuração de rota estática e vou também mostrar para vocês alguma coisa em cima de redistribuição, se eu sobrar tempo. Então vamos lá, começar a configuração aqui de R1. Então nenhum desses roteadores já tem alguma configuração, tirando o hostname, não tem mais nada aqui. Então eu vou fazer a configuração primeiro de R1. Primeira coisa que vocês têm que fazer quando vão trabalhar com o IPv6 é ativar o roteamento IPv6 em cada roteador. Lembrem-se disso porque os roteadores Cisco, por default, não têm o IPv6 habilitado. Se vocês não ativam o roteamento IPv6, a coisa não funciona. Então, para ativar IPv6, vocês usam o comando IPv6 unicast routing. Basta fazer isso, IPv6 ativado no roteador. Tá? Na sequência, eu entro na interface. Eu não vou configurar ainda não vou fazer nenhuma configuração de roteamento por si. Eu vou só colocar o endereço nas interfaces em cada um dos roteadores, ok? Então eu vou colocar aqui o endereço da primeira interface, que vai ser 122.2.1 barra 64. Desculpem, IPv6 address. Oh, caramba, viu? Ai, ai. Address. Desculpem, o Packet Tracer não está me ajudando muito aqui. Pronto. No shut para ativar a interface. Nessa interface aqui, a única coisa que eu vou fazer por enquanto é isso. Endereço IP e ativação da interface. Bastante rápido, bastante simples. Vou fazer a mesma coisa em todos, ok? Então, enable no R2, conft IPv6 unicast routing, int g00, IPv6 add. Agora, esse aqui é o que vai, é o endereço, né, que está conectando R1 com R2. Eu estou no R2, então 2/64 no shut. O que eu vou fazer agora? Só vou fazer um teste rápido de ping.
para a gente... Deixa eu terminar de configurar tudo aqui, vai. Vamos lá para R3, para a gente não perder tempo, senão eu vou ficar com o tempo apertado aqui também. Desculpem, faltou no R2 a configuração de uma interface G01. Então vamos lá. IPv6 add 2233.2/64. Eu sugiro que quando vocês forem fazer lab de IPv6, vocês adotem um formato de endereço mais ou menos nessa linha que eu estou fazendo. No lab. Essa foi boa. Fica mais fácil de vocês trabalharem, entenderem de onde o pacote está vindo, para onde ele vai e assim por diante. Mas, obviamente, cada um faz do jeito que achar melhor. Tá? Eu prefiro fazer dessa forma, principalmente quando eu estou trabalhando com IPv6. Senão fica muito difícil gerenciar isso, né? E, obviamente, em redes em produção você não vai usar esse formato aí. Você vai acabar usando alguma coisa dentro do seu plano de endereçamento que você definiu. Ou alguém definiu por você, certo? Estou quase dormindo aqui, é por isso que eu estou cometendo esses erros bobos, tá? Faltou... Desculpem. Eu esqueci de ativar o roteamento aqui. Então, IPv6 address 2233.3/64. Ok, acho que falta no shut agora. Acho que agora eu tô com... falta loopback aqui. Não posso esquecer. Int loop 3 IPv6 address. Aqui eu vou usar 3.3 Aqui eu não preciso dar no shut, porque obviamente a loopback ela não tem, ela já é ativada automaticamente. Mas obviamente vocês podem dar um shut na loopback se vocês quiserem, ok? Bom, vamos fazer um teste rápido de conectividade aqui. R3 eu vou pingar R2, de R2 eu vou pingar o R1, ok? Então vamos lá, R3, ping, o endereço de R2 é 2233.2.2. Ok, tá pingando. Vocês percebam que o comando é exatamente o mesmo que a gente usa para a versão 4. Não muda nada, né? O que ajuda, obviamente. De 2 pingar 1, 1122, 2.2.1, se não me engano. Tá? Então a conectividade já está estabelecida entre os três roteadores. Obviamente não tem rota configurada ainda, ou seja, eles apenas conhecem as redes que estão diretamente conectadas a eles. Em cima disso, agora a gente implementa então um cenário em cima de IPv6. Eu vou começar, pessoal, no R2 aqui, rapidamente, né, para mostrar a rota estática. Eu vou configurar então em R2 uma rota estática, né, apontando para 3333, né? R2 obviamente não conhece essa rede. Então, só para mostrar, vou colocar aqui então show IPv6 route. E ele mostra para mim a tabela de roteamento IPv6 e ali não tem então a rede 3333, porque ela não se encontra diretamente conectada a R2. Então, o que, que eu faço aqui? Deixa eu subir só um pouco isso, porque tá, se não me engano está quase comendo aqui, né? Deixa eu configurar uma rota estática, então apontando a rede 3 para o roteador 3. Né? Então, o método, né, para você configurar é IPv6 route. A rede em si, aqui no caso, é 3333/64, certo? Não tem máscara, não tem nada, você usa a notação prefixal para IPv6. E o next hop vai ser o roteador 3, que está no endereço 2233.2.2.3. Pronto. Isso significa o quê? Que, obviamente, aquela rede agora consta na tabela, certo? Então agora eu tenho a rede 3333 aqui. Ela foi adicionada estaticamente, distância administrativa de 1. E eu posso, obviamente, pingar essa rede agora. Se eu pingar 2.3, né, deveria funcionar como foi mostrado aí, certo? Então, a princípio eu vou manter essa rota aqui, não vou mexer com ela. Vamos configurar os protocolos em cima disso e ver o que acontece, ok?
Então, vamos começar configurando o protocolo RIP-NG em R1. Então, vamos fazer a configuração do RIP-NG. RIP-NG, a configuração obedece a seguinte sintaxe. Então, IPv6, router, né? Então, em vez de IPv4 é IPv6. E aí você tem as opções dando o interrogação, né, de quais os protocolos disponíveis. Então, IPv6 RIP, aqui no caso, que é o que eu quero. E desculpem. Bom, esqueçam o que eu falei. Eu realmente acabei fazendo confusão aqui, lembrando o IPv4 com o IPv6, e lembrei aqui que o IPv6, na verdade, você não faz a configuração dentro do modo de roteamento, mas sim por interface. Eu até tinha comentado isso em outro cenário que a gente acabou fazendo, aquele do DR-BDR, né? Então, eu mesmo comi bola aqui, deixa eu só então fazer da forma correta. Eu vou entrar aqui então na interface, eu estou em R1, a interface que eu quero ativar o RIP é na G00. Certo? E aqui o comando que eu vou usar então é IPv6 router RIP IPv6, desculpa, RIP. Aqui vocês basicamente vão colocar uma nomenclatura, um identificador. Eu vou colocar aqui lab, tá? E eu ativo então o protocolo RIP NG dentro da interface G00. Isso deve ser o suficiente para botar o nosso cenário para funcionar, certo? Então, basicamente é isso, não precisa fazer mais nada em R1. Vamos em R2, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou até copiar aqui. Vou ser sincero, estou enferrujado aqui com o RIP porque eu nunca uso o RIP, né? Mas vocês podem ver que a configuração em si é bem simples, né? Aqui então é a G00 e a G01 que eu vou fazer a mesma configuração, né? Então IPv6 e aqui agora int G01, mesma coisa. E finalmente aqui em R3 eu faço o mesmo. G01 e vou fazer a mesma coisa na loop 3 também, porque ao final das contas eu quero anunciar a rede 3333 para frente, certo? Então, isso deve ser o suficiente. Dá um tempinho para a convergência acontecer. E agora, se eu for aqui em R1, eu devo ver a rede 3333. Por que eu não vou olhar em R2? Porque se eu for aqui em R2 e eu der o show, eu vejo, obviamente, a rede 3333, né, mas ela consta aqui como estaticamente configurada, lembram-se? Como a métrica, né, desculpem, a distância administrativa dela é a mais confiável, muito mais do que o RIP, que é 120, ela vai ser sempre preferida, né? Então, eu não vou ver a rota trazida pelo RIP aqui. Mas em R1, por outro lado, como não tem rota estática ali, eu deveria ver essa rota na tabela, trazida pelo RIP. Vamos só observar se está certo. V6 route. E eu vejo sim as duas redes trazidas pelo RIP, né? A rede 2233 e a rede 3333. Com isso já deve ser suficiente para eu conseguir pingar ali a rede 3333. E aí está. Vocês viram, a configuração do RIP é muito simples, não tem network, não tem nada disso, né? Basta ativar o protocolo na interface e pum, está funcionando. O SPF segue um princípio semelhante, para ser sincero, né? Obviamente no SPF você continua tendo todo o processo de definição de áreas, etc. Aqui para esse exemplo a gente vai usar apenas a área 0. Tá? Então todos eles na área 0. Configuração do SPF v3 ficaria alguma coisa parecida com isso, né? Então no SPF sim, né, você tem que entrar no modo de configuração do protocolo, porque o SPF demanda que você defina o Router ID, lembre-se disso, né? Então aqui em R1 vou entrar
no R1. O que que ele faz? Vou entrar no processo 1. O que que ele faz aqui? Ó? Ele me dá uma notificação falando: esse roteador não tem nenhum endereço IPv4, não tenho como automaticamente designar um router ID para ele. Portanto, configure o router ID manualmente. Isso é muito importante, ok? Então, router ID, eu vou entrar no protocolo só para definir o router ID. 1111, formato IPv4, reparem. Né? E é só isso que você tem que fazer então no R1. Desculpem, na parte de configuração do roteamento. Agora, o que vocês têm que fazer? Ativar o protocolo por interface. Né? Então, vamos dar uma olhada. A R1 é só interface G00, que eu tenho que fazer a configuração. E aqui, então, eu vou fazer a ativação do OSPF V3 usando o comando IP OSPF, desculpem, IPv6 OSPF. Aí o número do processo, né? Então aqui é R1, vou usar o processo número 1, que foi o que eu defini anteriormente. Tem que bater, obviamente, tá? Aqui nesse caso, dentro do mesmo roteador, o número do processo tem que ser o mesmo, né? Senão, obviamente, não vai dar certo. E a área que eu vou colocar essa interface vai ser a área 0. Só isso, não precisa fazer mais nada. Tá, em R1 eu não tenho mais nada para fazer. R2 vou seguir um processo semelhante, só que agora com duas interfaces. Então, int 0, 0, IPv6 OS. Desculpem. Deixa eu configurar o router ID antes. IPv6 router OSPF 2 router ID. Não se esqueçam disso, ok? Int 0, 0 IPv6 OSPF 2, que foi o que eu coloquei ali em cima, certo? Área 0 também. Deve subir já a adjacência com R1. Espero eu que suba. G01, mesma coisa. Então, IPv6, OSPF2, área 0. Tá, então tá aí, configuração de R2 é basicamente isso, não tem mais nada para ser feito. Eu já vou pular aqui para o 3, depois a gente vai ver a questão da adjacência, etc. Então, router ID int g0/1 IPv6 OSPF 3 área 0. E eu vou fazer a mesma coisa para loopback, porque eu também quero anunciar o endereço que está atrás dela. Então, loop 3. E acho que é só isso que eu me lembro. Não tem mais nada para a gente fazer. Salvando as configurações aqui. Só checar se a adjacência subiu. Subiu, tá? Aqui, ó, em R2 a adjacência já foi estabelecida. Em R3 deve estar acontecendo agora também. Está demorando um pouco aqui. De novo, Packet Tracer, tá? Não esperem milagres. Ele funciona muito bem, mas tem que dar o tempo dele funcionar e tem que considerar que eventualmente você vai ter aí alguns bugs que podem aparecer. Faz parte do processo, né? Faz parte do pacote. Tá bom? Então só ver se subiu aqui. Pronto. Eu estou então com o OSPF V3 ativado. Se eu vier aqui agora em R1 e eu der um show IPv6 route, eu vejo então as rotas sendo trazidas não mais pelo RIP, mas via OSPF. Bingo, certo? Então, novamente, muito simples de configurar, muito direto. Configuração do EIGRP. Configuração do EIGRP segue um processo semelhante, lembrando que não existe uma versão específica do EIGRP para a versão 6, para IPv6. Né? Você trabalha com a mesma versão que você usa na versão 4, por quê? Porque o EIGRP é um protocolo de roteamento com suporte a multiprotocolos. Né? Então, novamente, é um dos poucos protocolos que tem suporte. BGP seria o outro da lista. X0/1. Então, aqui eu vou colocar IPv6 EIGRP 23.
É somente isso que eu tenho que fazer em R1, mais nada, bem simples, como é com RIP e com SPF também, né? Então aqui eu já estou na interface, deixa eu fazer isso da forma certa, vai. R2 é G00, IPv6 e GRP23. Na G01, mesma coisa. E finalmente em R3, eu ativo int nas duas interfaces também. IPv6 e GRP123. E mesma coisa aqui. Era mais para ter certeza, deixa eu ver aqui. Eu ainda estou com o IGRP down, não está funcionando. Eu com certeza esqueci aqui algum detalhe. Bom, só revendo aqui o problema, o que me faz pensar que pode estar causando isso é realmente a falta, né, do router ID. Então IPv6, EIGRP123, droga, IPv6 router. E aí ficou faltando então um router ID, que eu vou colocar como porque eu não tenho nenhum endereço IPv4. E acho que é isso que está causando o problema. Se eu bem me lembro, vamos ver aqui. IPv6 router EIGRP123 e EIGRP router ID. Aí, era isso. O que acontece é que sem o bendito, né, router ID configurado na mão, como não tem nenhuma interface com endereço IPv4 associado a ela, o roteamento simplesmente não funciona. O EIGRP não consegue estabelecer adjacência. É o mesmo problema que o SPF teria. A diferença é que o SPF ele te dá uma mensagem falando isso. O EIGRP não. E eu, por uma orelhada minha, né, eu me esqueci completamente desse detalhe. Então, vamos lá. IPv6, router, EIGRP123. Mesma coisa aqui. E vai subir aqui também. Pronto. Salva a configuração nos 3. E obviamente se eu vier aqui agora em R1 e der o comando show IPv6 route. Bom, como a gente vê aqui, tem uma particularidade que é, eu estou vendo pelo IGRP a rede /64, que está vindo ali de R3, atrás do R3, é a loopback, mas eu vejo também a rede 3333 sendo propagada via o SPF também. Por que eu vejo as duas aqui se EIGRP tem uma distância administrativa mais interessante que é 90? Aqui, se vocês repararem, pessoal, tem um pequeno detalhe que precisa ser levado em consideração. EIGRP está me trazendo o /64, certo? Está me trazendo a rede mesmo configurada, enquanto que o SPF está me trazendo o host, /128. Por que que isso está acontecendo? Por ser mais específico, obviamente, né? Esse host aparece, esse endereço de host aparece, certo? Então aparece a rede trazida pelo IGRP e como também está sendo propagado via OSPF 1/128, esse aparece também porque é mais específico que o /64 ali trazido pela IGRP. Isso acontece porque a rede que eu criei está atrás, está configurada em cima de uma loopback. Então, esse carinha aqui é uma loopback. E para o SPF parar de converter o 64 para 128 e jogar isso para frente, que é o que ele faz automaticamente, eu tenho que incluir aqui em R3, deixa eu mostrar isso para vocês, na loopback, eu esqueci desse detalhe, falha minha. Eu tenho que colocar aqui informando, né, pro SPF que a loopback que eu estou configurando aqui é uma interface, né, do tipo ponto a ponto, que é mentira, mas basicamente faz com que o SPF pare de tratar a loopback como uma loopback.
né? Basicamente é isso. Então agora se eu voltar aqui para R1, já deve ter dado tempo de... Já a convergência completou, tá vendo? O barra 128 deixa de ser propagado. E aí sim, a coisa me parece mais coerente agora. É isso. É isso que eu queria mostrar para vocês. Ah, um grande abraço a todos e até a próxima.